Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Afinal de contas, de onde vêm os espíritos demoníacos? De onde vêm os espíritos que afligem as pessoas? Teve um fim, esses espíritos imundos, houve um fim que foi no juízo do ano 70. Porém, o que se vê por aí, nas religiões, na humanidade em geral, é o desprezo, o menosprezo, profanação, tratando as palavras ditas por Jesus, por Yeshua, pelos profetas, como palavras mentirosas, como algo futurista, algo que ainda vai acontecer. E assim, a humanidade está debaixo de maldição, principalmente os religiosos. Eu vou te mostrar por que estão debaixo de maldição. Eles acreditam, as pessoas que frequentam, principalmente que frequentam as religiões, eles acreditam em tudo. Eles veem anjo, eles veem sapatinho de fogo, eles veem demônios em tudo, em todos. A pessoa bebe é demônio, a mulher passa batom é demônio, o homem que usa bermuda é demônio, o homem que usa camiseta regata é demônio, a mulher que usa brinco é demônio, e eles veem tudo. E assim, é histórico, é secular, essa história que os demônios estão por aí. Nas feitiçarias, nas religiões afros, são espíritos malignos que estão atormentando as pessoas. São nas chamadas igrejas pentecostais, principalmente, porque igreja, na verdade, é o nosso espírito, é a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado. O que tem por aí são templos chamados de igreja. E eu quero mostrar algumas passagens que mostram o contrário disso. Que esses espíritos que tem por aí não são demônios. Não são forças contrárias a Deus. Não. É algo impressionante o que eu vou falar aqui. Mas eu vou mostrar. É igual as pessoas que entram para refutar esse canal, refutar alguma mensagem, sem base bíblica, sem escritos bíblicos. Eu mostro com escritos bíblicos o que estou falando. E assim eu tenho feito desde o começo. Eu não invento nada. Eu não crio cenário nenhum para fazer com que esse canal no YouTube venha crescer. Não, claro que não. Eu apenas leio o que está escrito. Procuro passar o entendimento das coisas escritas na Bíblia. Não procuro nada fora dela. Eu sempre falo isso. Então, se você quiser discordar do que eu estou falando, então você está discordando do que eu estou lendo. A sua mente está cauterizada pela religião, a sua mente está cauterizada pelas fábulas, pelos mitos, pelas histórias contadas por líderes religiosos. Aí você, quando assiste um vídeo meu pela primeira vez, você me chama de herege, você fala, esse cara tá louco, onde viu? Mas é só você acompanhar o vídeo inteiro. Você vê que eu estou mostrando escrito. E o tema deste vídeo é o espírito na jovem adivinhadora. Quem era? Está em Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Vamos ler. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. O subtítulo aqui nesse texto, A Cura de uma Jovem Adivinhadora. Atos 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Então, esta jovem, estava nela um espírito de adivinhação. 17. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Então, esse espírito que estava nesta jovem não era espírito do mal. Aqui está claro, não era espírito do mal. Esse espírito que falava pela boca da jovem, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Estava exaltando o nome do Eterno, estava exaltando o nome do Criador. E anunciam a vocês o caminho da salvação. Então esse espírito estava orientando aos seus ouvintes a ouvir Paulo e Silas,
que eram da parte de Deus e estavam anunciando a salvação. Salvação quando? Quando viria o juízo final, que veio no ano 70 DC. Então esse espírito aqui o que está escrito, porque aqui não é, o livro de Atos não é livro de revelação, o livro de Atos é livro dos Atos dos Apóstolos, feitos dos apóstolos. Trabalhos realizados, obras realizadas pelos apóstolos. Não é revelação nenhuma. Mas nesse aqui fica claro que, então, se esse espírito aqui era do mal, exclusivamente neste versículo ele é do bem. Porque ele estava falando quem eram aqueles dois. 18. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o espírito saiu. Mas qual o interesse de Paulo, já que esse espírito estava falando que eles eram de Deus, que eles estavam fazendo a obra para Deus? Então, na verdade, aqui o que no 18, eles expulsaram o espírito que dava lucro a eles, correto? Então, esse espírito aqui era o espírito do mal, o espírito que usava a pitonisa, aquela adivinhadora, para poder dar lucro aos seus senhores, aos seus donos. Mas de onde veio esse espírito aqui? É Satanás? É Lúcifer? É diabo? Pombagira? Tranca-rua? Exu? Preto velho? O que é isso aqui? Vamos buscar então entendimento para sabermos como é que esse espírito, afinal de contas, estava nessa jovem. Porque assim está escrito, que existia o espírito de adivinhação. Então ele ali estava adivinhando, mostrando para os ouvintes que aqueles dois homens eram homens de Deus, eram filhos eleitos do Pai, e estavam anunciando a salvação. Então esse espírito estava sendo um ajudador na evangelização. Concorda com isso? Concordo. Tá. Então, vamos esquecer Zacarias capítulo 13, versículo 2. Vamos esquecer isso. Porque Zacarias capítulo 13, versículo 2 disse que Zacarias capítulo 13, versículo 2 disse que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando ocorreu naquele dia? O juízo do ano 70 DC. Quando Jesus voltou como juiz e julgou os israelitas. E foi estabelecido o evangelho eterno e a justiça eterna. Assim aconteceu para os que creem, a escatologia consumada. Então não existe mais. Espírito imundo, esses espíritos imundos foi uma maldição para os israelitas, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 28. Mas no ano 70, Deus falou que deu fim naquilo. Não existe mais. Tá. Aí você fala, não, lógico que existe. Onde eu frequento lá na minha religião, eles botam a mão na cabeça em nome de Jesus, joga óleo, queima Jeová e manifesta e a pessoa fica com a mão para trás. Tudo bem. Então o assunto aqui é o da pitonisa, o que fazia adivinhação. E nós queremos saber, afinal de contas, esse espírito aqui da parte de quem era. Deus colocou o espírito da mentira na boca dos 400 profetas do rei Acabe. Veja que foi Deus que colocou. Essa mensagem está em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 19 a 23. O interessante é você ler todo o capítulo 22 de 1 Reis. Leia todo o capítulo. Eu peguei só esses poucos versículos para o vídeo não ficar longo. Mas a história, vou resumir para você, o rei Acabe consultou os 400 profetas que ele tinha para pedir, para fazer uma consulta, que ele iria subir a Ramote Gileade e ele queria saber dos 400 profetas de Acabe se ele sairia vencedor daquela guerra. E os 400 profetas dele disse, vai que o senhor sairá vencedor. Josafá, outro rei, chegou em Acabe e falou, Acabe, você não tem outro profeta para consultar? Ele falou, eu tenho aí um tal de Micaías, só que esse Micaías nunca fala coisas que eu quero, só fala coisas contrárias. Chamou-se então Micaías e Micaías falou que
Deus havia colocado o espírito de mentira na boca dos 400 profetas de Acabe, dizendo que ele subiria e sairia vencedor. Mas não, no fim ele morreu. Então eu cheguei, separei esses versículos, 1 Reis, do 19, 22, capítulo 22, do 19 ao 23. Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à esquerda. Veja, todo o exército do céu, todo estava à sua esquerda, à sua direita. Todos estavam lá. Ali, assim está escrito. 20. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? O Criador, o Eterno, perguntou. E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o Espírito falava uma coisa e outro Espírito falava outra. 21. Então um Espírito saiu e apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? 22. Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. Versículo 23. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Você está entendendo? Quem é que colocou a mentira na boca dos 400 profetas dele? Foi o Eterno, Elohim, Jeová Jireh, o Criador, Deus, o Senhor. Foi ele? Foi. E quem estava junto com ele? Todo o exército do céu. Assim foi dito, assim está escrito. Então quem colocou o espírito de adivinhação naquela moça, naquela adivinhadora, naquela escrava, naquela serva? Foi Satanás? Satanás não é um ser, Satanás é um adjetivo para um opositor, para alguém que se opõe. Diabo também não é um ser, diabo é um adjetivo para quem acusa, para um traidor. Era comum o dialeto deles naqueles dias chamarem as pessoas disso. Hoje em dia falam: você é um cagueta, você é um traíra. É assim que diz. Naquele dia não. Ou você é um demônio, ou você é um diabo. Assim que é. Eu quero fazer uma coisa certa, aí vem o outro e fala: não faça isso não. Ele é um Satanás, ele é um opositor, ele está se opondo àquilo que você quer fazer. Hoje em dia não, hoje em dia a gente fala que a pessoa é do contra. Você é do contra, você não está a meu favor, você é contra mim. Mas nos dias dele, o dialeto deles, há 4, 5 mil anos atrás, era Satanás. Então não foi. Quem colocou o espírito de mentira na boca dos 400? Quem colocou o espírito de adivinhação naquela mulher? Por quê? Porque eles são carnais, porque eram os romanos. Eles estavam atrás de outros deuses, eles não conheciam o Cristo ressuscitado, eles não conheciam o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, que é o Espírito. Eram romanos. Paulo e Silas estavam anunciando a graça, anunciando o Cristo ressuscitado para eles, para os romanos. Eles eram gentios, era o povo estrangeiro. Paulo foi separado para pregar o evangelho, as boas novas, aos gentios, aos gregos, aos romanos. Assim era o que estava falando ali. Então o espírito naquela mulher de adivinhação, quem colocou, foi o próprio Deus. O espírito que eu mostrei um vídeo agora, esses dias, antes de ontem, do vídeo do carnaval, aquelas manifestações. Essas manifestações de feitiçaria são obras da carne. Então esses espíritos que manifestam, é tudo espírito do engano, operação do erro, espírito da mentira. Porque as pessoas são carnais, as pessoas acreditam naquilo. E por eles acreditarem naquilo, Deus então envia a operação do erro. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Veja outra passagem interessante aqui. O espírito mau mandado por Deus para atormentar Saul. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 16. 1 Samuel 16, 14 ao 16. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava.
Então o Espírito de Deus foi tirado do rei Saul e colocou nele que? Aí você lê toda a história, todo o capítulo, lê a história de Saul, você vê por que aconteceu isso. A minha intenção aqui é mostrar da parte de quem que era o espírito que atormentava ele. É isso que me interessa. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então que espírito que é? Era espírito de pombagira, de tranca-rua, de Zé Pilintra, Não! Era da parte de Deus, do Criador. É Ele que faz todas as coisas. 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. 16. Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Aqui está a minha confiança quando eu faço vídeo e falo: olha, se você tem um Deus tão forte assim, você que é um feiticeiro, você que acha que eu estou mentindo, pega meu nome, coloca na boca do sapo, coloca pendurado na orelha do bode preto, bem grandão, porque eu sou pesado, então eu quero o bode. Por isso, porque eu tenho a confiança nesses escritos. Quando eu falo para você que frequenta uma religião aí que tem Vale do Sal, pega meu nome, coloca no Vale do Sal e fala assim: queima Jesus, queima Jeová, pode queimar à vontade, que eu estou por aqui. Porque eu tenho confiança nisso. Todas as coisas são feitas pelo Criador, pelo Eterno. Então, a religião, por ser carnal, por profanar, por menosprezar o sacrifício da cruz, praticando obras do passado, eles estão debaixo de maldição. Por isso que nas chamadas igrejas deles, no templo deles, acontecem essas coisas. Eles veem um monte de coisa. As pessoas, os irmãozinhos que frequentam ali, vê vulto, são desesperados, são amedrontados, têm medo de perder a salvação, têm medo de ir para o inferno. Meu irmão, minha irmã, todo mundo vai para o inferno, porque o inferno é sepultura, inferno é Sheol, é Hades, é local dos mortos, é cemitério, todo mundo vai para o inferno. Mas eles pegam esse nome de inferno e colocam na mente dessas pessoas e desses incautos, e eles ficam achando: o inferno é um lugar de lago de fogo, e vai queimar, e vai ranger dente. Fica por aí. Eu acredito nos escritos. Então eu sei que o Espírito, todo Espírito, seja ele bom, seja ele mau, é da parte do Pai. Você que está na graça, coloca aí, como testemunho no comentário: olha, quando eu estava na religião, minha vida é assim. Hoje estou na graça, reinando em perfeita vitória. Não tenho mais visão, não ouço mais vozes, não tenho mais dor de cabeça, não tenho mais medo de mal nenhum. Assim que é. Porque as pessoas andam em pânico, síndrome do pânico, isso daí é colocado, sensações, essas emoções, é da parte de Deus. Essas manifestações que teve nesse carnaval é da parte de Deus. Essas manifestações de feitiçaria em igrejas evangélicas, templos evangélicos, é da parte dele. Porque querem acreditar na mentira. Não dão valor no verdadeiro Deus. Veja outra passagem. Deus colocou um espírito de ódio. Olha que interessante. Juízes, capítulo 9, versículo do 22 ao 24. Eu vou ler aqui nessa daqui, mas aí depois eu vou ler na NVI, na NVT. Está assim. Juízes, capítulo 9, versículo 22 ao 24. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos. 23. Quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. 24. Isto aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Deixa eu colocar na NVT esse aqui que eu quero ler, para a gente entender, já traduzido certinho, quer ver? Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia. Olha aqui.
Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém que se rebelaram. 24. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Quem colocou o espírito de discórdia foi Deus. Então é Ele que faz todas as coisas. Não há manifestações vindas da parte do mal. Não existe outro Deus. Somente existe o Criador, o Eterno. Digno de toda honra, louvor, glória e exaltação. Assim que é. Vamos encerrar aqui, o destruidor enviado por Deus. Olha outra passagem interessante. Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 23. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. 22. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, quem era esse destruidor? Era da parte de quem? Da parte de Deus, da parte de Elohim. Deixa eu colocar esse texto, esse versículo na Bíblia hebraica Sefer. Deixa eu ver como que está aqui. Que é a Bíblia hebraica Sefer. E o Eterno passará para ferir os egípcios, e verá o sangue sobre a verga e sobre os dois umbrais, e o Eterno saltará sobre a porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para ferir. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, assim é o que eu creio. Assim é, porque é Ele que faz todas as coisas. Não adianta, você pode sapatear, você pode grunir, você pode fazer o que você quiser, pode achar que não, onde o terreiro lá que eu vou lá, os bichos é poderoso, eles é chefão, é nada. Tudo espírito de engano, tudo espírito de mentira, tudo espírito falsificado. Não acredita nisso não, isso é besteira. Você está sendo oprimido, você está sendo sufocado por eles, por quê? Porque você está vivendo na mentira, você está vivendo debaixo do engano. Você ainda não foi alcançado pela graça gloriosa do Cristo ressuscitado. Você está vivendo na carne. Leia isso aqui. Olha, Isaías 45, versículo 5 em diante. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Não existe outro Senhor. Só existe o nosso Senhor, que é o Espírito. E esse está em nosso espírito. Está colocando esse entendimento em nosso entendimento. Por isso que nós temos facilidade de entender os escritos bíblicos. Por isso que nós não dependemos de escritos teológicos. Por isso que nós não dependemos de estudos de doutores teológicos, de nenhum ensinamento eclesiástico. Não, o nosso entendimento está nos escritos bíblicos. Por quê? É Ele quem está nos dando entendimento de degrau em degrau. Ele que está revelando a nossa mente, aqueles que já foram tirados o véu de Moisés, as coisas ocultas, que a religião lê, mas não consegue entender. Elas não entendem, porque o segredo, o mistério está nas entrelinhas. Os mistérios, as coisas ocultas do Criador, do Eterno, está nas entrelinhas. E para entender as entrelinhas, só Ele em nosso entendimento. Porque nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade.
Por que nesse vídeo aqui? Eu não assisti ninguém falando, eu não vi vídeo de ninguém falando a respeito disso. Eu não procurei estudo nenhum. Eu apenas peguei o aplicativo, que eu tenho aqui, esse que eu uso, e você vai colocando, você vai lendo, vai começando a encaixar as peças. A conta vai fechando. Mas antes da religião não fechava. Mas agora você começa a entender. Opa, peraí. Então o espírito que estava naquela jovem que adivinhava as coisas, era Deus que colocou. Tanto foi Deus que colocou que quando ela viu Paulo e Silas, aquele espírito começou a elogiar, falando que eles eram do Deus Altíssimo e que eles estavam anunciando a salvação. Se fosse o espírito do mal, se fosse o inimigo de Deus, estaria falando ao contrário. Mas por que aquele espírito estava naquela jovem? Volta a ser prolixo, porque o povo ali era romanos, eram os gentios, e eles adoravam todo tipo de Deus, para ele tudo era Deus. Pedra, bode, galinha, coelho, tudo era Deus para eles. Assim é nos dias de hoje, As pessoas adoram uma imagem, as pessoas adoram vaca, as pessoas adoram um pastor, as pessoas adoram um papa, as pessoas adoram um templo, as pessoas adoram um monte, as pessoas adoram tudo, menos viver por fé. Adoram todas as coisas, menos o verdadeiro modo de adorar, que é o Senhor, que é o Espírito. Isso aqui eles não fazem. Não fazem. Eles acham que para mostrar a adoração deles, eles têm que pagar um preço. Eles têm que dar o melhor. Eles têm que fazer uma barganha. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso eterno Criador, ele não é o Deus da barganha. Não. Ele não. Ele é o Pai do nosso Espírito. É Ele que nos criou. É Ele que quando esse corpo, essa carne, esse véu tombar, o que está em nós, o Espírito que é dele, vai voltar para Ele. Então é esse Deus que nós temos anunciado. É desse Deus que nós temos falado. Estamos falando a cada dia mais. Então eu jamais vou acreditar que eu tendo um Deus grandioso desse na minha vida, sabendo quem Ele é, eu estarei aqui dando crédito para dizer que essas manifestações são espíritos opositores, são espíritos contrários ao Senhor. Claro que não. Se fosse contrário, bastava Ele fazer assim, acaba com tudo. Tudo é feito por Ele. O espírito de engano, de mentira, é mandado, é enviado por Ele. É Ele que faz todas as coisas. Amém? Então o tema deste vídeo, volto a falar, o espírito na jovem adivinhadora. Quem era? Era o espírito enviado pelo próprio Deus. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se você quiser, tiver vontade, dá um like. Compartilhe esse vídeo, se quiser se inscrever nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos que eu fizer. Amém? Graça e paz, Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.